Salmo 22. Salmo 22. Nós temos aqui o costume de expor livros da Bíblia em sequência, e nós estamos nos cultos da noite expondo o livro de Atos, e nos cultos da manhã o livro dos Salmos. Não são capítulos, cada salmo é um salmo, por isso que nós não dizemos Salmo capítulo 22. Mas a ideia é pregar o que é conhecido como livro 1, do que vai do Salmo 1 até o Salmo de número 42, se não me engano. Nós vamos fazer isso, continuar fazendo isso sequencialmente. Hoje nós chegamos no Salmo 22. E eu peço que você acompanhe com fé, com atenção a leitura da palavra do Senhor. Esse é o primeiro desafio para que possamos ser abençoados com a pregação da palavra. O primeiro desafio é a leitura. O segundo desafio é prestar atenção na exposição. Então eu convido a todos, inclusive as crianças, as nossas crianças que cantaram tão bonito agora, prestem bastante atenção. As crianças que já sabem ler, que têm a sua Bíblia, acompanhem na Bíblia de vocês. As que ainda não sabem ler, acompanhem, prestem atenção que o pastor vai ler. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme, não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido que o Senhor fale
ao nosso coração através da tua santa, da tua preciosa palavra. Pedimos-te, ó Deus, essas bênçãos gratos no precioso nome daquele que sofreu por nós, daquele que pagou o preço, Jesus Cristo justo. Amém. Você já se sentiu sozinho? Certamente todos nós já experimentamos essa sensação ou essa realidade de estarmos sozinhos. Mais do que isso, você já se sentiu abandonado? Ou você já foi abandonado? Essa é uma das experiências mais terríveis que alguém pode experimentar, ser abandonado. Talvez alguns que na infância tenham sofrido isso por parte dos próprios familiares e acabam por carregar isso ao longo de toda a vida. Talvez alguém que tenha sofrido isso por parte de um cônjuge, por parte de um irmão, por parte de um amigo. O abandono, de fato, é uma experiência terrível. Nos sentirmos sozinhos é terrível, sermos abandonados é terrível. Às vezes, a pessoa pode sentir isso e, de fato, não ter sido abandonada. Às vezes a pessoa sente como se ela estivesse sozinha, tivesse sido abandonada, mas, de fato, ela não foi abandonada. Quando nós olhamos para este salmo, nós lemos Davi expressando a sua dor, o seu lamento, a sua angústia. E ele expressa isso para Deus. Ele chega a expressar que o seu coração sentia, o que passava no seu coração é que o próprio Deus, o Deus Santo, o Deus zeloso, o havia abandonado. De fato, Deus não havia abandonado Davi, mas foi esse o sentimento do salmista. E o que ele faz? Ele conta isso para Deus. Ele se queixa diante do Senhor, ele expressa as suas angústias diante do Senhor, ele conta para Deus o que passava no seu coração, inclusive a respeito de Deus. E ele faz isso não de forma desaforada, de forma desrespeitosa, mas respeitosamente. Ele conta para Deus o que os outros estavam fazendo para ele. Ao invés de ele ficar reclamando para outras pessoas a respeito de alguns, ele vai contar para Deus o que ele estava sofrendo. Ele vai falar para Deus o que ele sentia a respeito dele mesmo. Queridos, nesta manhã nós vamos aprender acerca deste salmo que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, intitulou como Salmo da Cruz. Nós vamos aprender que devemos, ao nos sentirmos, ao no sofrimento, ao nos sentirmos abandonados, sozinhos, nós devemos expressar isso ao Senhor, lembrando de quem é o Senhor, colocando a nossa confiança nele, e na certeza de que aquele que de fato sofreu, que foi entregue por nossos pecados, ele tem poder e amor para nos sustentar e ele está conosco sempre. Eu vou repetir, nós aprenderemos que no nosso sofrimento, nas nossas dores e angústias, devemos contar para Deus o que se passa no nosso coração, contar para Ele o que estamos passando e o que as pessoas fazem contra nós, na certeza de que aquele que enfrentou verdadeira solidão na cruz, que foi entregue por causa dos nossos pecados, tem poder para nos socorrer e Ele está conosco sempre. Nós vamos aprender isso em 3 partes. A primeira delas é: devemos colocar diante do Senhor as nossas angústias, o nosso sofrimento, contar para Ele, nos lembrando de quem o Senhor é, e do que Ele já tem feito. Olhe comigo os 2 primeiros versículos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, a salvação, as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Irmãos, nós não sabemos exatamente o contexto do Salmo, sabemos que foi Davi quem escreveu este Salmo. Alguns estudiosos entendem que Davi, neste Salmo, ele não relata apenas um momento da sua vida, apenas um momento específico da sua vida, mas neste Salmo, Davi vai relatar vários momentos de angústia que ele passou. Quando, por exemplo, ele sofreu perseguição por parte de Saul, quando ele sofreu perseguição por parte de outras pessoas, inimigos, quando na morte do seu filho, Absalão, quando na morte da criança também que Batseba concebeu. É possível de fato que Davi aqui neste salmo esteja expressando vários momentos de angústia e de sofrimento que ele passou durante a sua vida, ou também pode ser que Davi esteja se referindo a um momento específico, não podemos dizer com certeza. Mas uma coisa é certa:
Nós lemos aqui Davi expressando as suas angústias, o seu sofrimento. E o que nos chama a atenção em primeiro lugar é que conquanto Davi se sinta abandonado, porque ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Davi está orando a quem? Davi está falando com quem? Com Deus. A primeira lição que aprendemos, queridos, neste salmo, através do sofrimento do salmista e das atitudes de Davi, é que nós devemos, ainda que passe pelo nosso coração a ideia de que Deus não está conosco, de que Deus por um momento tenha se afastado de nós, é a Ele a quem nós devemos buscar. Não há, queridos, salvação em nós mesmos, não há como haver socorro na força do homem. Podemos buscar pessoas bem intencionadas, mas que no muito podem, por mais que possam fazer, vão estar conosco. Talvez nos ajudar em alguma medida materialmente, mas não podem ajudar a nossa alma. É por isso, queridos, que devemos, à semelhança de Davi, buscar conforto, socorro no Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é o Deus grandioso. Precisamos, meus irmãos, aprender a colocar diante do Senhor a nossa queixa, o nosso lamento. Aliás, esse é um salmo que se enquadra na categoria de salmos de lamento. Os salmos de lamento são salmos onde o salmista expressa a dor, expressa suas dúvidas, expressa as suas angústias, expressa a sua revolta. São salmos de lamento. Alguns nós já vimos ao longo desta nossa caminhada no livro dos Salmos, outros nós ainda veremos, e o Salmo 22 se encaixa perfeitamente nessa categoria. O que Davi está fazendo aqui? Davi está lamentando. E vejam, como eu disse ainda há pouco, o lamento não é pecaminoso. Há uma frase que ficou famosa, né? Não pergunte o porquê, pergunte para quê. Nunca pergunte para Deus o porquê, pergunte para quê. Sim, faz sentido essa frase, porque o para quê indica entender qual é o propósito de Deus. Estamos passando por uma situação, Deus está permitindo por algum motivo. Qual é o motivo? Para que eu não desperdice, né? Nem mesmo o sofrimento. Mas essa frase, meus irmãos, ela não está completamente correta, porque nos leva a pensar que nunca podemos perguntar por quê. Na verdade, irmãos, podemos sim, de forma respeitosa, de forma reverente, de forma, meus irmãos, humilde. Podemos sim, diante do Deus Todo-Poderoso, dizer por quê, Senhor? E é o que nós lemos Davi dizendo, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Os porquês, muitas vezes nós temos muitos porquês na nossa vida, alguns deles nunca serão respondidos, algumas coisas nós nunca teremos respostas, mas Deus não nos proíbe de colocar diante dele a nossa angústia através do questionamento, e como eu disse, Davi não estava sendo irreverente, Davi não estava sendo desrespeitoso, Davi não estava sendo afrontoso. Há pessoas que na oração são afrontosas e fazem acusações contra Deus e como que apontando o dedo para Deus e acusando Deus de forma desrespeitosa. O que Davi faz aqui é levantar as suas angústias diante do Senhor. Davi sabia quem era o Senhor e é por isso que ele pergunta por quê. Davi, que escreveu o Salmo 139, diz, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. No momento da sua vida, ou em alguns momentos da sua vida, ele não sente a presença do Senhor. Aliás, meus irmãos, essa questão do sentir é algo muito subjetivo, não é verdade? Eu me lembro certo pastor contando que encontrou uma pessoa, eu já contei isso aqui, foi o pastor Edson Queiroz, já falecido, pastor batista, lá da primeira igreja batista de Santo André. Certa feita ele contou que encontrou o irmão, e aí meu irmão, e o irmão estava numa alegria, numa satisfação, numa euforia, o irmão voltando da reunião de oração, e aí meu irmão, pastor, foi uma bênção a reunião, as pessoas se emocionaram, choraram, foi uma bênção. No outro dia encontrou o irmão vindo da reunião de oração, o irmão cabisbaixo, disse, e aí meu irmão, como é que foi? Pastor, hoje não foi bom não, ninguém chorou, não teve emoção. Quer dizer, se sente alguma coisa foi bênção, se não sente nada. Tem aquele cântico, né? Antigo cântico, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Deus está aqui. Agora, irmãos queridos, é sempre que nós sentimos a presença de Deus,
Há momentos que aparentemente para a nossa alma, para o nosso coração, é como se Deus não estivesse. E não é que Deus não esteja, Deus está sempre conosco. E Deus estava com Davi, e Deus nunca havia desamparado o seu servo. Mas houve momentos na vida do servo do Senhor, em que ele não sentia, em que ele não conseguia enxergar a presença do Senhor, enxergar a boa mão do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmãos queridos, o Senhor está conosco, e a boa mão do Senhor está conosco. Há um livro muito interessante, do já falecido pastor presbiteriano Robert Charles Sproul. Esse livro chama A Mão Invisível de Deus. E nesse livro ele trata da doutrina da providência, e Sproul vai mostrar que Deus, a mão de Deus está sempre agindo. Ontem as irmãs, por exemplo, fizeram uma gincana bíblica aqui, e pelo que eu percebi foi uma grande bênção. E o tema foi o livro de Esther. É um livro, como toda a Bíblia, é muito importante, especial, abençoador, mas é um livro, as irmãs devem ter percebido isso ao estudar esse livro, mas não aparece o nome de Deus, não aparece algo se referindo diretamente a Deus, mas em toda a história daquela serva do Senhor, nós podemos perceber a mão de Deus agindo, o Senhor atuando, o Senhor conduzindo, o Senhor preservando o seu remanescente fiel, usando a vida de Esther, usando a vida de outros ali, usando inclusive pessoas que não temem a Ele, como Ele tem feito ao longo da história. Sim, meus irmãos, é possível que por vezes não sintamos a presença do Senhor. Então devemos contar isso para Ele, sabendo, mas no entanto que isso é angústia do nosso coração. E Davi faz isso, Davi coloca diante do Senhor, ele coloca a sua queixa e ele continua. Vejam o que ele diz, meus irmãos, também nos versos 6, a partir do versículo de número 6, ele diz: mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Davi vai colocando a sua queixa contra si mesmo e contra os seus compatriotas. Ele diz: sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens. Depois ele continua, ele diz: todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Ele está contando para Deus: Senhor, é assim que as pessoas estão me tratando, as pessoas estão zombando de mim, dizendo: está vendo, esse confiou em Deus, olha aí, olha o que ele está passando, Deus que o salve. Faz você lembrar de um texto que nós lemos ainda há pouco, Mateus 27, Jesus na cruz, Jesus que diz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que ele está dizendo é: Deus meu, por que me desamparaste? Eles ouvem, os soldados que estão ali, as pessoas que estão ali ouvem, diz: ele está chamando por Elias. Jesus ali fala o hebraico e o aramaico, né? Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. E eles acham que ele está clamando por Elias. E eles zombam: vamos esperar que Elias que o livre, que Elias que o salve. Confiou em Deus, Ele que o salve. Davi, meus irmãos, diante de acusações de injustiças, ele conta tudo para Deus. Irmãos, quantas vezes nós somos desafiados, somos zombados, e há um caminho que é o caminho errado, que é o caminho da revolta, da ira, e de querermos pagar o mal com o mal, e de querermos nos vingar. Estão dizendo isso de mim? Eles vão ver só, e eu vou pagar, e eu vou discutir, e eu vou responder, e eu vou gritar, e eu vou... Há um outro caminho errado, que é o caminho da autocomiseração. Coitadinho de mim. Lembra de Asaf no Salmo 73? Ele diz: quanto a mim, eu quase que caí nisso. Ao olhar para a aparente, prosperidade dos maus. Irmãos, não podemos cair nesse caminho. Você tem sofrido, você tem ficado angustiado, você tem se sentido abandonado, inclusive por vezes você nem sente a presença do Senhor. Não caia em autocomiseração. Conte para Deus. Pessoas estão zombando de você, estão te desafiando. Não caia em autocomiseração, nem em revolta. Conte para Deus, faça como Davi. Então nós vemos ele colocando a sua queixa, contra si mesmo e os seus compatriotas. E, irmãos, nós temos aqui também Davi trazendo razões para confiar em Deus. No momento de angústia, do aparente abandono, nós precisamos saber que isso é engano do nosso coração. E o que nós precisamos fazer? Fazer como Jeremias, lá em Lamentações 3, trazer à memória
o que nos pode dar esperança. O que Davi, diante daquela angústia, faz? Ele começa a trazer à sua mente quem Deus é e o que Deus havia feito. Olhem comigo, a partir do verso de número 3, ele diz, contudo, tu és santo. A primeira coisa que Davi traz à sua memória, que ele sabia, porque o nosso problema não é teológico. Ontem eu falava sobre isso com um casal muito querido, que está passando um sofrimento, perseguição. Eu dizia assim, o nosso problema não é teológico. Nós sabemos quem Deus é. Nós precisamos trazer à memória isso. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é o Deus santo. Nós precisamos lembrar o caráter santo de Deus, o caráter incomparável do Senhor. Ele diz, contudo, tu és santo, ou seja, Deus não irá permitir injustiças para sempre. É possível, e isso por vezes acontece, Deus permitir por algum tempo certa medida de injustiça. Pessoas que são injustas conosco, pessoas que nos caluniam, que nos perseguem, mas Ele é o justo juiz. E um dia, meus irmãos, diante do tribunal dele, Ele julgará todos conforme a sua preciosa e santa justiça. Você está sendo injustiçado, tem gente fazendo mal contra você, não, eu repito, não caia nem na autocomiseração, nem no sentimento de vingança. Coloque tudo diante do justo do juiz, daquele que é santo, daquele que vai cumprir a sua justiça. Ele diz, entronizado entre os louvores de Israel. Davi traz à memória que o nosso Deus não é um igual a nós. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Ele está entronizado porque Ele é rei. Davi continua e ele começa a trazer à memória os feitos do Senhor. Ele diz, nossos pais confiaram em Ti. Confiaram. Ele não diz então se decepcionaram, não. Ele está trazendo aqui, meus irmãos, a verdade que nós cantamos há pouco, através do hino 32, o nosso Deus é o Deus fiel, é o Deus confiável, porque Ele não muda, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao seu caráter santo, Ele é fiel à aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. Sabe por que, irmãos, podemos confiar em Deus? Não porque somos um povo bom, não porque somos fiéis em tudo ao Senhor, não porque merecemos a bondade do Senhor, mas por algum motivo Ele resolveu nos amar, a ponto de Ele entregar o seu próprio Filho, e o entregar ali, a ponto de Jesus dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A ponto, meus irmãos, dele enviar a Cristo, e Ele nos amou para que nós pudéssemos ser feitos filhos dele. E então, queridos, Ele estabeleceu uma aliança conosco, e Ele é fiel, porque Ele é fiel ao seu próprio caráter, e é por isso que Ele é um Deus confiável, não porque somos bons, mas porque Ele é bom, não porque somos fiéis, mas porque Ele é fiel, e Ele é fiel à aliança que Ele estabeleceu, Ele é fiel às promessas, Ele é fiel. Por isso cantamos ainda há pouco, devemos aclamar ao Senhor. Ele é o Deus justo, santo, fiel, é o Deus que está entronizado. Os nossos pais confiaram em Ti, Davi diz, e Tu os livraste. Ele diz, a Ti clamaram e escaparam, confiaram em Ti e não foram envergonhados. Pegue desde Gênesis e você vai ler a respeito do cuidado do Senhor, a respeito da fidelidade do Senhor. E Ele foi fiel, e Ele conduziu, e Ele abençoou os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E Ele conduziu a vida de José por caminhos tortuosos, difíceis de sofrimento, mas em tudo Deus tinha um propósito. E Ele tem conduzido o seu povo ao longo de toda a história, povo que passou por situações difíceis, sofrimentos, e muitas vezes povo que se sentiu abandonado. E quando Deus enviou o seu povo para o cativeiro, e nós lemos lá em Daniel 1 que foi Deus quem entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o povo se sentiu abandonado, mas Deus nunca abandonou o seu povo. Era Deus conduzindo o seu povo para tratar com o seu povo, para disciplinar o seu povo, para tratar com o remanescente fiel. Abacuque, é interessante lermos o livro de Abacuque. Abacuque não entende o que estava acontecendo. Abacuque vai clamar pelo povo e Deus diz assim, eu vou suscitar os caldeus, eu vou levantar os caldeus, os neobabilônicos, para vir contra vocês. E Abacuque entra em crise. Como pode um Deus que é santo usar um povo ímpio contra o seu próprio povo?
Mas Deus vai tratar com Abacuque. É por isso que no final do livro Abacuque demonstra o entendimento. Ele que disse: o justo viverá por fé. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, nos currais não haja gado, ainda que tudo aquilo que já estava acontecendo, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, nós não podemos deixar que os nossos sentimentos, principalmente nos momentos de angústia, de dor, tomem conta do nosso coração, da nossa mente, e acreditemos que Deus nos tem abandonado. Não, precisamos fazer como Davi, trazer à memória quem é o Senhor. É o Deus que tem ouvido o clamor do seu povo e não tem permitido que o seu povo seja envergonhado, não porque o seu povo é merecedor ou bom, mas porque Ele é fiel. Deus é fiel e Deus é bom. Davi, meus irmãos, então faz isso, e ele continua, ele diz no verso 9: contudo tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Isso nos faz lembrar o Salmo 139, que o mesmo Davi escreveu. Davi traz à memória que é Deus quem tem cuidado dele desde a sua concepção. E então no verso 10 ele diz: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Façamos isso, irmãos. Coloquemos diante do Senhor, vamos trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Lembre-se de quem Deus é. Está se sentindo sozinho, abandonado? Lembre-se, isso é a angústia do seu coração. Lembre-se, Deus é o Deus santo, é o Deus sublime, é o Deus glorioso, é o Deus fiel, é o Deus que não nos abandona. A partir do versículo de número 11, nós vemos Davi, o salmista, ele continua, colocando diante do Senhor o seu lamento, e ele expõe de maneira ainda mais clara os seus sofrimentos, o mal que está assustadoramente próximo e que Deus parece distante, e o salmista vai clamar por socorro ao Senhor. Vejam comigo, a partir do verso de número 11, ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. E então Davi começa a usar algumas figuras de linguagem para se referir, para colocar a sua queixa ali, inclusive contra os seus inimigos distantes. Olha a partir do verso 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Isso aqui, meus irmãos, é figura de linguagem. Não literalmente, não existiam touros literalmente cercando Davi. É que ele traz aqui essa imagem de touros cercando para mostrar a ferocidade dos seus inimigos. E ele continua usando essas figuras de linguagem para mostrar a ferocidade dos seus inimigos. Ele diz: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Agora ele usa a figura do leão. E aí então ele diz: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. E ele continua falando sobre os seus inimigos. Ele diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. E ele não fala apenas dos inimigos distantes, mas ele fala dos inimigos também mais próximos, os inimigos domésticos. Olha, a partir do verso 16 ao 18, ele diz: cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Faz você lembrar de alguém que teve as mãos e os pés transpassados? Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Está lembrando de uma outra história, de alguém que teve as suas roupas, suas vestes ali repartidas? Vejam, irmãos queridos, Davi fala acerca do que ele estava passando em relação não somente aos inimigos distantes, mas também aos inimigos próximos, porque às vezes pessoas próximas se levantam contra nós. Ontem alguém ainda disse assim para mim: pastor, o que mais me dói não é a perseguição, o que mais me dói não é o que estão fazendo algo contra mim, mas é que pessoas próximas, irmãos, pessoas que eu confiei estão fazendo isso. De fato, meus irmãos, dói muito a perseguição, dói muito ter inimigos e ser atacado por inimigos, mas dói mais ainda quando são pessoas próximas. O que dizer de Jesus, que foi perseguido pelo seu próprio povo, que foi abandonado não simplesmente pelo seu próprio povo, mas que foi abandonado pelos seus, porque quando a coisa apertou, cada um foi para um lado. É por isso que Isaías disse:
homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso. Jesus foi abandonado, teve seus próprios discípulos que caminharam com ele, o abandonando. Pedro que o negou 3 vezes. E Davi fala dos seus inimigos, e o que Davi faz? Conta isso para Deus. E Davi, meus irmãos, então faz uma petição. Observem comigo o verso de número 11, ele está fazendo uma petição: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Irmãos, contemos para Deus acerca daqueles que fazem o mal contra nós, e quando há injustiça, e quando aqueles mesmo mais próximos fazem o mal contra nós. Mais uma vez, ao invés de cair em autocomiseração, revolta, querer pagar o mal com o mal, querer nos vingar, contemos para Deus: Senhor, até aqueles mais próximos estão contra mim. Conte para Deus, derrame a sua alma, não fica contando para os outros não. Às vezes nós temos essa tendência de contar para o outro: rapaz, você não sabe o que fulano me fez, olha o que eu estou passando. E aí vai espalhando isso. Não faça isso. Conte para Deus. Lembra-se do antigo hino? Teus amigos te desprezam? Conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo. Ele continua e ele faz a petição também, a partir do verso de número 19, ele diz assim: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Coloque diante do Senhor e clame ao Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, livra-me. Você tem pedido isso ao Senhor? Você tem pedido por livramento? Você tem pedido por socorro? E por último, meus irmãos, a terceira e última parte do Salmo é a parte da celebração. É a parte, meus irmãos, em que nós vemos Davi, depois de contar tudo para o Senhor que estava passando, depois de trazer à memória quem é Deus e o que o Senhor tem feito, depois de clamar por socorro ao Senhor, o salmista louva o Senhor e comemora o livramento junto com a família da aliança. Olhem comigo, verso 22, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Vocês conseguem perceber aqui, nesta oração de Davi, neste clamor de Davi, nessas palavras, nesse salmo de Davi, a mudança de espírito? Ele começa o salmo dizendo: Senhor, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Senhor, o que eu estou sentindo é isso, estou me sentindo desamparado. Por que, Senhor? Ele traz a sua queixa diante do Senhor, o seu lamento, e ele conta tudo para Deus, o que passava no seu coração, as dúvidas, as angústias que ele tinha em relação a Deus, as angústias que ele tinha em relação a ele mesmo e aqueles que o perseguiam. Ele traz à memória quem é Deus, os feitos do Senhor. Ele então clama por socorro ao Senhor, e agora o que ele faz? Ele começa já a testemunhar do Senhor, ele começa já a trazer para aqueles que estão ao seu redor essas palavras de adoração, de louvor ao Senhor. Ele diz no verso 23, louvem o Senhor, vocês que o temem. Davi, meus irmãos, depois de tratado pelo Senhor, ele já começa a testemunhar do Senhor. E assim, queridos, Deus permite situações difíceis na nossa vida, nada perto do que Jesus passou na cruz, nem mesmo o que Davi experimentou ao longo da vida, mas Deus tem permitido talvez traições, talvez abandonos por parte de pessoas, talvez perseguições, eu não sei. Deus tem permitido dores na sua vida, mas nada é acaso. O que você não pode é desperdiçar o seu sofrimento. John Piper, quando é um escritor, né, conhecido por muitos, né, os seus livros, quando passou por um câncer de próstata, ele escreveu um artigo junto com outro irmão, escrito: não desperdice o seu câncer. John Piper entendeu que aquela situação poderia levá-lo a se revoltar, a cair em autocomiseração, a se entregar, mas ele entendeu: Deus está no controle de todas as coisas, então Deus tem um propósito, não vou desperdiçar. E ele entendeu que em tudo Deus tinha um propósito, e Deus, né, tratou o coração dele. Graças a Deus isso aconteceu há muitos anos, ele está bem de saúde, ele está vivo, mas o fato é que ele entendeu que em tudo Deus tem um propósito. Nenhuma gota do nosso sofrimento, disse alguém acertadamente,
é em vão. Deus não permite, não desperdiça nenhuma gota do nosso sofrimento. E o sofrimento de Cristo também não foi em vão. Foi para a nossa salvação. Não desperdice a dor que Deus tem permitido na sua vida, porque Deus vai tratar o seu coração se você não desperdiçar. Isso servirá de testemunho. A semelhança de Davi, que agora está louvando ao Senhor, está levando outras pessoas a louvarem ao Senhor. Olha o que ele diz, olha o testemunho dele no verso 24, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Davi, meus irmãos, passa a testemunhar do cuidado do Senhor para com ele. Davi entendeu que aquilo era apenas sentimento do seu coração, que achando que Deus o havia abandonado. Davi, depois de buscar ao Senhor e trazer à memória quem Deus é e o que Deus já havia feito, Davi pode experimentar o cuidado do Senhor, e agora ele está testemunhando: o Senhor me ouviu, o Senhor me livrou. E então ele termina, meus irmãos, com palavras de adoração. Ele diz: de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos. Olha só a palavra aqui de fidelidade, o voto: cumprirei os meus votos na presença dos que o temem, os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor, aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Davi consegue já olhar para o futuro, Davi consegue contemplar as bênçãos do Senhor, não somente sobre ele, mas sobre o povo do Senhor, através daquele, meus irmãos, que na cruz entregou o seu espírito, que sofreu grandes angústias e dores, que pôde experimentar o Pai, o entregando a tudo aquilo, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essas coisas que Davi escreve se cumprem. Ele diz: os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. O nosso coração, queridos, vai viver para sempre, a nossa alma, porque o Senhor se entregou por nós. Davi, então, ele diz: os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Diante daquele que sofreu, meus irmãos, naquele momento o abandono do Pai, que foi entregue por causa dos nossos pecados, diante dele todas as famílias das nações se prostrarão. Sabem por quê? Porque, queridos, aquele que se entregou por nós e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, como diz o verso 28, dele é o reino. É Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi Ele quem o fez. É por isso, crianças, que é importante vocês estarem aqui. Nós estamos contando para vocês acerca de Jesus, daquele que na cruz sofreu muito. Vocês sabiam disso, crianças? Jesus sofreu muito, Jesus se sentiu abandonado, mas não é porque o pai dele não o amava, não, nada disso, mas é porque o pai dele, Deus o Pai, nos amava, por isso ele fez isso. Eu acho interessante as palavras do comentarista bíblico William Hendrickson, meditando acerca das palavras de Jesus, porque Jesus repetiu essas palavras de Davi na cruz. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E, irmãos, ele estava sendo feito pecado por nós, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:21, uma maldição, conforme Paulo escreveu lá em Gálatas 3:13, ele estava sendo ferido por nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o Senhor estava lançando sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós, como Isaías escreveu no Salmo 53, e então a gente se pergunta, mas como era possível Deus abandonar a Deus? Como era possível o pai abandonar o filho? E aí eu cito as palavras de Hendrickson, o comentarista bíblico. Ele diz: a resposta seria que Deus o Pai abandonou a natureza humana de seu filho, e mesmo assim num sentido limitado, embora de forma muito real e agonizante. O sentido não pode ser que houve um tempo em que Deus o Pai deixou de amar seu filho. Não, de forma alguma. Tampouco pode significar que o filho tenha de alguma forma rejeitado o pai. Longe disso. Ele prosseguiu clamando por ele: Deus meu, e por essa mesma razão podemos estar certos de que o Pai o amava, tanto como sempre.
Irmãos, se Deus o Pai, seu Deus e Pai não o teria desamparado nas mãos de seus algozes, se não fosse necessário. Mas era necessário. Era necessário para que pudesse suportar a plenitude do castigo devido aos pecados do seu povo. Jesus sofreu isso, para que nós nunca experimentemos de fato o abandono. O Senhor está conosco sempre.